Pois bem, então vamos agora direto para a nossa análise de pós-jogo dessa partida entre Náutico e Sport, o clássico dos clássicos, de número 569, partida que marcou um placar histórico com a goleada do Náutico por 4-0 no Estádio dos Aflitos. Fred, a gente tá falando de uma partida que ela tem nuances, de uma partida que ela tem um contexto, mas também tem o pragmatismo do resultado, a contundência do placar. Tudo isso acaba influenciando também aqui e fazendo parte da nossa análise. Eu estou destacando isso como contexto porque, já que a gente está amarrando aqui as nossas ideias, a gente precisa destacar que o Náutico que vem se preparando aí de forma concreta, pelo menos desde o dia 15 de dezembro, encarou um esporte que optou por mandar sua equipe sub-20 para esse clássico dos clássicos. E o retrato da partida, né, ele mostrou exatamente o que a gente imaginava. Antes de a bola começar a rolar, destacamos que a gente não via, né, no time do esporte nenhum jogador da base que viesse ali na esteira do que apresentaram Pedro Lima e Zé Lucas, respectivamente. Dois jogadores que você tinha trabalho para entender que eram jogadores da base, por conta da velocidade, da força, tempo de jogo, capacidade de dividir bolas, de concluir jogadas de forma inteligente. E foi com esse time do esporte, uma base comum, uma base normal, que tem sim um bom trabalho, tem uma boa proposta, tem um desenho de jogo muito claro, mas sem nenhum jogador que tenha feito aquele salto, aquela transição precoce da base para o profissional. Tinham 11 jogadores da base de um lado contra 11 profissionais do outro. E essa contundência que a gente imagina num embate como esse, quantas vezes a gente já não falou, né, de forma alegórica, pô, tá parecendo profissional contra a base. Por quê? Por conta do que a gente viu hoje. A imposição física, a capacidade de ocupar espaços de forma muito mais ativa, de forma muito mais contundente e esmagando o esporte ali na saída de bola, a proposta de jogo que tinha o Leão da Ilha do Retiro. Essa proposta, Fred, entretanto, acabou sendo insuficiente, né, para que eh, o esporte, para que o esporte fosse competitivo até o fim da partida. Então, o que a gente viu foi uma goleada contundente e esperada, de certa forma, né? Celso, quando a gente fez aqui, ao vivo, o nosso pré-jogo, Atos fez um comentário sobre a atuação do Sport contra o Retrô e ele posicionou muito bem uma característica do jogo do Retrô naquela noite que, segundo a visão de Atos, foi o ponto crítico do Retrô e que abriu a possibilidade dos garotos do Sport diante do Retrô terem uma brecha para nivelar de alguma forma, ter competitividade e achar os caminhos para a vitória. O que é que Atos pontuou? Faltou ao Retrô uma pressão sufocante, esmagadora, foi o termo que você utilizou. Tá? Faltou ao Retrô incomodar os meninos do esporte dentro da sua própria intermediária. E se faltou ao Retrô, isso foi facilmente identificado por Por Hélio ele. Guilherme dos Anjos e foi a estratégia base do Náutico para o jogo dessa noite nos aflitos. O Náutico, ele colocou 6, 7 jogadores. A gente chegou a ver o zagueiro do Náutico dentro do campo de ataque do Sport, forçando essa pressão na saída de jogo. Tá? Essa pressão, Celso, ela tira dos garotos do Sport qualquer margem para pensar um pouco a jogada. Você está sufocado o tempo inteiro, você tem que agir no instinto e na coragem, ou em algo que está super bem treinado. Eu até acho que o time de Alexandre Silva, tá? Eu até acho que é um time bem treinado. Eu até acho que é um time que tem Uma proposta clara. linhas lógicas de Uhum. como sair jogando, tá? Mas que não tem capacidade de adequação se o outro lado vai
reduzindo seus espaços, cortando seus espaços, sobretudo porque o outro lado ele prevalece em qualquer embate físico, em qualquer embate Tá de técnico. explosão, tá? Uhum. Porque de experiência para disputas técnicas, mas o físico, ele é um físico no contato, Isso. mas ele é também o físico da explosão, Exato. tá? Então, o Sport ficou numa encruzilhada gerada pela pressão extrema do Náutico de que ou daria todas as bolas ao Náutico, bombom para frente, o Náutico recuperaria aquela bola já no meio de campo e o Sport seria esmagado do mesmo jeito, Isso. tá? Ou tentava sair para o jogo. Eu diria que no primeiro tempo, quando o Sport teve a bola redondinha para bater o tiro de meta, para sair Com todo da mundo pressão do organizado Náutico, ali. o Sport conseguiu sair mais do que perdeu a bola. Uhum. Conseguiu espaços. Inclusive, a gente viu o Náutico fazendo muitas faltas nos vazios, tá? E o Sport teve uma ou outra bola que conseguia ligar lá na frente. Quando a bola chega lá na frente, aparece um problema que é o mesmo do campo De defesa. de defesa do Sport, que é o seguinte: onde o jogo é realmente agudo, nas duas intermediárias, o Náutico prevalece absolutamente, tá? Onde o jogo é definido, o atacante do Náutico prevalece sobre a marcação do Sport e a defesa do Náutico prevalece sobre os atacantes do Sport. Isso é muito claro. No meio de campo, o Náutico acabou muitas vezes tendo menos jogadores, já que povoava, fazia a blitz ali na frente, e aí o Sport tinha umas trocas de bola que acabava levando até a intermediária do Náutico. Ponto. Só que sair com a bola organizada do tiro de meta é só um recorte. E só um cenário. Só um cenário. Existe um outro, que é o Náutico consegue se organizar no meio de campo e vai empurrando os meninos do Sport para ir recuando a bola, uma falsa tentativa de trabalhar a bola. E aí, meu amigo, quando Você tá recuando. o Náutico tomava a bola, era Caos. um avalanche. Porque faltava também aos garotos um senso de desespero de dar um bombom para cima, tá? E aí o Náutico vinha num volume muito maior. A gente sabia, todo mundo sabia, que esse jogo teria possivelmente um placar muito próximo Fred, a esse. só para dar um número em relação ao que o Fred está falando, sobre o volume muito maior. O scout de finalizações do primeiro tempo foi 8-2, certo? Isso. No segundo tempo foi 15-4 para o Náutico. É um impressionante. Não, só considerando o segundo tempo. Terminou, no caso, 23-6. E aí, tá, a gente tem um desenho de jogo que era previamente favorável ao Náutico e que se confirmou favorável ao Náutico, tá? É óbvio que a gente vai ter debates aqui sobre a decisão do Sport de ir com sub-20 ou não. Mas eu estou fazendo abertura primeiro do que foi o jogo jogado, sem considerar que foi um erro, foi um acerto, foi uma fugida da disputa, foi estratégia. Isso a gente guarda para uma outra parte do debate, até porque nesse primeiro momento do programa a gente tem atos aqui que não vai poder ficar o programa inteiro, então a gente foca mais no jogo jogado e na forma como o Náutico se impôs para massacrar. Tá? E o que a gente viu foi um massacre em vários atos, tá? Em várias partes. O Sport sobreviveu ao primeiro tempo, tá? Sem nenhuma chance de fazer um gol ali e com muito risco de ter tomado o segundo. Quando a gente estava transmitindo ao vivo, eu até destaquei. Os minutos que vieram depois do gol do Náutico eram os mais delicados para o Sport no jogo, porque eu achava que a goleada que o Náutico construiu no segundo tempo, eu achava que ela ia ser construída na reta final do primeiro. E aí a gente poderia estar vendo aqui, ao invés de 4, os 7-0. Tá? O Sport, naquele primeiro tempo, ele tinha evitado uma super goleada, um Brasil e Alemanha. Tá? Ele veio para um outro cenário que era resistir ao máximo no segundo. Conseguiu parte da missão do primeiro tempo. Tem as ironias do destino, que justamente, a gente falou ao vivo, né? Quando o cavalo selado passou, o Sport não aproveitou. Foram duas chances, né? Na mesma jogada, em sequência, uma bola que sobra na pequena área após Então, um escanteio. furada. O jogador do Sport fura na cara de Muriel. A bola volta, o Sport recupera. O Náutico sai jogando errado. O Sport recupera, abre bem, tá? E Mikael, cara a cara com o Muriel. Bate mascado. Bate mascado, a bola sai pela lateral
E dali, Pela linha de pela fundo. linha de fundo, bem pela pertinho lateral da- da trave, é. E dali pro gol do Náutico, acho que foi 40 segundos. Teve as 3 substituições e o Náutico fez o gol, tá? Na jogada pela esquerda. Não sei se Atos, que viu com mais tranquilidade a transmissão, se realmente estava impedido, a gente ficou com a sensação, mas só repetiu uma vez aqui. Todo mundo no chat apontou que estaria. Só apareceu uma vez para mim, a impressão que eu tive que para estar impedido teria que ser no VAR, ali para poder ver se o ombro estava à frente, aquela coisa. Mas se estava impedido era muito pouco, tá? Tá. Eu tive, daqui a gente teve Uma uma vez sensação. só apareceu uma vez para mim. Então só apareceu uma vez teria para que todo ver- mundo. Teria que traçar as linhas ali para ver. A grosso modo, digamos assim, que se tivesse era pouca coisa. Não foi, obviamente, nada que saltasse aos olhos. E outra coisa, jogo sem VAR é isso mesmo. Todo mundo já entendeu, já aprendeu e nem reclama mais. Eu acho que até culturalmente houve uma evolução quanto a isso, tá? O torcedor já entendeu que se tem VAR, você tá tranquilo e vai ser analisado. Se não tem, meu amigo, tá na margem de erro do assistente. Isso. O assistente não puxou para nenhum dos lados. Não. Então, ninguém se sente prejudicado por um impedimento de 2 palmos, de 1 palmo, de meio Perfeito. palmo. Né? Já Então, faz parte ali do futebol. faz Ali. parte do futebol. Eu acho ótimo que essa cultura tenha se estabelecido. Porque se não tem VAR, antes do VAR, um assistente como esse. Era cobrado. Se esse jogo fosse uma semifinal, tivesse definido o jogo, o cara era trucidado. Agora, todo mundo entende A dificuldade, né? a dificuldade, porque com VAR, passa a linha, não sei o quê, você entende, pô, como é que um cara, em 1 segundo, tinha o poder para aquela definição. E aí, Celso, quando sai o segundo gol do Náutico, meu amigo, cai qualquer estrutura de resistência do esporte, né, desaba completamente. E aí era para 5, 6 gols, tá? 4 foi a fotografia do jogo, mas correu o risco de passar de 4. Tá? Correu. Teve a bola do Toró, que Toró cabeceou. Com o nariz pro próprio pego, basicamente. Toró é para cabecear pro chão, mas não precisa ser vertical não a bola, né? Então, assim, o Náutico teve a chance aí de ir para 5, 6 gols. Foi a maior goleada em 52 anos, tá? Mas poderia ter ido além, né? Pro que foi a reta final da partida e pro que foi o colapso do lado esquerdo do Sport, que foi outra coisa que o Náutico. Dessa vez, o Náutico já partiu com Hélio e Guilherme numa leitura muito clara do que deveria ser feito o jogo e foi feito com paciência, tá? Mesmo a 1-0 só, continua que vai. A goleada que era esperada saiu continuando. Só que no meio do primeiro tempo ficou muito claro que, por mais que Yuri tenha uma força ofensiva clara, declarada, e que o Náutico trabalhe muito bem ali, Dodô, Vinícius e Yuri, pela esquerda do Náutico, direita do Sport. Ficou escancarado, que era pelo outro lado, que o Sport não conseguia. Eu estava conversando com o Atos aqui, não sei se já naquela primeira parte, acho que já na primeira parte. Eu não lembro, porque a gente não saiu do ar, então já foi no ar. Eu não lembro de nenhuma bola, detalhe, 0, que o lado esquerdo do Sport tenha conseguido parar o lado direito do Náutico. 0, meu amigo, 0. Veja. Depois. Mas em que momento? O jogo inteiro? Não, claro que não, né? Tá falando o jogo inteiro. Eu tô falando depois que o Náutico descobriu que era por ali. Depois do primeiro porque gol. fica no primeiro. O primeiro... Eu não lembro. Quando parou, já foi dentro da área. Eu considero o jogo todo, Cássio, porque eu até dividi em 2 partes. São maneiras diferentes de atacar o mesmo lado. É porque Uma era com aquela bola em cima de Todinho, ganhava no corpo e a bola sempre sobrava com o jogador do Náutico. Sempre. Aí isso. O segundo tempo veio de outra característica. Isso, Que nas era costas. geralmente o Náutico fazendo pressão, recuperando essa bola e avolumando por aquele lado. E aí, eu não lembro de nenhuma bola que o Sport tenha vencido. Quando eu tô falando nenhuma, depois que passa a linha da área. A linha. Não, venceu Aí, nenhuma. entrando na área, se cortar, eu não tô dizendo Não, que venceu. Eu tô dizendo impedir que essa ou jogada Todinho, aconteça. ou Todinho, Ou Reginaldo. ou Arnaldo / Reginaldo entrassem pelo lado. Não conseguiu. Não conseguiu. Não. Todas resultavam em cruzamento, finalização ou bola voltando. Todas. E aí, meu amigo, não tinha como conter, tá? É isso. Meu querido Atos, também queria que você trouxesse a sua visão de jogo e, na sequência, a gente vai também fazer análise dos desempenhos individuais do Náutico, aproveitando a presença do nosso caro Atos aqui. Então, Atos, como é que você viu a história aí
desse clássico dos clássicos, número 569, essa goleada histórica do Náutico? Celso, eu vou começar jogando um confetezinho aqui, vou chamar Fred para poder receber o confete também, porque eu acho que aquela ponta antes da partida, sobre a questão da pressão, eu acho que foi o desenho do jogo, Isso. até porque o Náutico não estava fazendo isso ainda no campeonato, tá? Apesar de ser uma característica de Hélio dos Anjos não vinha praticando essa marcação-pressão, acho que muito por estratégia, por começo de temporada, não forçar tantos jogadores, então, mesmo contra o Decisão e contra o Maguari, o Náutico não fez isso. O jogo do Retrô, como eu disse, me chamou muita atenção. Um time que quer sair jogando com a bola, como é esse time sub-20 do Sport. E o adversário não aproveitar a sua capacidade física perante o adversário. Teve um ponto, eu não sei qual de vocês falou, sobre a questão do arranque. O arranque é que mais chama atenção. Vários duelos que o jogador do Náutico estava completamente atrás do jogador do Sport, ele se recupera, trava a bola e toma. Exato. Isso a gente vê em jogo profissional. Não vê. Não vê. E eu acho que o Náutico acabou se aproveitando de vários pontos que a gente não vê no jogo profissional. Eu estava falando aqui da bola quebrada em cima de Todinho, a inocência do Rafinha, do Sport, de ir para essa disputa. Pô, Todinho é um cara que, apesar de jogar pelo lado, é um cara alto, é um cara forte, ele perdeu todas as disputas de cabeça, ele perdia de uma forma que a bola sempre sobrava para um Arnaldo, sempre sobrava para um Vinícius, e entrava, assim, muito fácil dentro da área. É uma jogada que se repetia e ele não conseguiu entender que, olha, não adianta ir para disputa de bola com Todinho. Se você for disputar, você vai acabar perdendo todas as vezes. Então, esse tipo de lance são lances que no profissional você não vê. O profissional, ele nem tenta esse tipo de jogada, ele se adapta fácil, ele consegue disputar os lances de uma forma que não vai deixar uma oportunidade clara para o adversário. E eu acho que, naturalmente, isso aí estava disponível no Náutico, né? Era algo que ia acabar caindo para o Náutico aproveitar, porque, de fato, é um sub-20, vai ter esse tipo de falha, e o Náutico soube aproveitar essas situações. Olhando mais para o lado do Náutico, eu vi muito do que o Náutico vinha fazendo nos últimos 2 jogos, tá? Tentando fazer essas jogadas associativas, tentando fazer tabela, é o que a gente chama de jogada trabalhada. Eu considero jogada trabalhada. O Náutico tentava fazer esses toques ali pelo lado esquerdo, para tentar entrar dentro da área. Entrou algumas vezes, sempre procurando esse cruzamento, às vezes cruzamento curto, às vezes uma pingada na área, às vezes procurando alguém que vem na entrada da área. Conseguiu fazer isso algumas oportunidades, tá? Chega ao gol, eu acho que poderia ter chegado ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Eu contei 6 boas jogadas do Náutico dentro da área. Não vou definir todas como chance clara, porque chance clara é algo muito subjetivo. Fica difícil de a gente dizer o que é uma chance clara, o que não é. Mas foram finalizações que o Náutico teve dentro da área do Sport. E eu até tento reduzir um pouco essa área, porque, pô, se você chuta do bico da grande área, é um chute dentro da área. Mas essas do Náutico, a grande maioria foi bem mais próxima da pequena área, da marca do pênalti, do que das extremidades da grande área. Então eu considero boas oportunidades, tá? Todas elas com uma possibilidade de uma boa finalização. E todas, a não ser a do gol, o Náutico não teve uma boa finalização. Então, eu acho que uma das coisas negativas que o Náutico pode destacar, que a gente pode destacar do Náutico, é que o Náutico, no primeiro tempo, não foi um bom finalizador, tá? Mas teve essa produção. E é isso que eu quero ver no Náutico. É o Náutico conseguindo produzir. É o Náutico conseguir adentrar a área do adversário, porque uma hora a maturação desse time, que ainda é um time que está jogando pela primeira vez agora, vai ganhando corpo, vai ganhando qualidade nessas jogadas trabalhadas, nessa entrada dentro da área, e naturalmente os gols tendem a sair numa frequência maior. Então, no primeiro tempo eu já tinha gostado, tá? Apesar de ter tido erro de passe, aquela vulnerabilidade defensiva, dar um esticado, um jogador do Sport sai ali numa oportunidade mano a mano. Isso aconteceu, tinha acontecido nos 3 jogos, aconteceu nesse jogo também. Mas na parte ofensiva, eu já tinha gostado do que tinha visto. Obviamente que poderia ser muito melhor, poderia ter tido um maior volume, poderia ter sido melhor na finalização, mas não aconteceu. No segundo tempo, eu não gostei do início do segundo tempo do Náutico, tá? Acho que o Náutico começou um pouco vacilante,
mas aos poucos começou a fazer as jogadas, principalmente ali pelo lado direito, né, que Fred destacou bastante, se aproveitando dessa total, eu poderia chamar de colapso, né? O lado esquerdo Não. Completamente. Não Não existiu. existia. Poder de marcação sofreu um zero. colapso. E sofreu um colapso, eu já estava achando bem vulnerável no primeiro tempo, e por outras características que acabou colapsando completamente no segundo, e o Náutico, assim, conseguiu, já primeiro chegou ao segundo gol, né? Foi uma jogada que veio pela esquerda, mas o restante do jogo ali se deu pelo lado direito de ataque do Náutico, esquerdo defensivo do Sport, e aí era 2 toques de bola e vai lá, entra dentro da área e vê o que tu vai fazer. Tu vai escolher se tu vai chutar, tu vai escolher se tu vai tocar voltando, se tu vai dar uma pingada no segundo pau. O Náutico perdeu 2 gols pingando essa bola no segundo pau, né? Toró, não deu nem para entender o que o Toró quis fazer ali. E eu acho que na reta final do jogo também teve um lance muito parecido, eu acho que não lembro quem foi que perdeu o gol, mas o Náutico acaba perdendo o gol. A bola já sobra para Paulo Sérgio não consegue finalizar. E o Náutico acaba fazendo esse 4-0. Eu acho que poderia ter sido mais, tá? O Sport Poderia. poderia ter sido ali um 5-1, 6-1. Eu fecharia dizendo o seguinte, Celso. Tem muitas coisas para você analisar do Náutico. O Náutico não é um time que tá pronto. O Náutico tem muitos defeitos e mesmo nesse jogo com 4-0 apresentou muitos desses defeitos, o que pode trazer uma evolução, mas diante do resultado da partida, agora esquecendo um pouquinho o campo, eu fecharia falando o que eu coloquei agora há pouco no Twitter, que incompetência se pune com goleada. Para mim o Sport foi incompetente de não conseguir colocar um time à disposição, um time profissional para essa partida, e o Náutico puniu com 4-0. É o que eu acho, Celso, porque... Não, desculpa. Não? Pode seguir. Porque a minha linha é exatamente essa que Atos trouxe. Você pondera, por exemplo, no blog eu escrevi, o Sub-20 no blog, eu cito no segundo parágrafo. O primeiro parágrafo todo dia, o Náutico goleou o Sport, trata do contexto histórico, do que representa, blá, blá, blá. E no segundo tempo eu falo assim, a história está feita. E só, isso no segundo parágrafo. E só agora cito que o Sport utilizou o Sub-20, porque, francamente, isso é uma escolha e um problema do próprio Sport. Não pode o Sport utilizar o Sub-20, levar uma goleada e isso diminuir o placar que o Náutico construiu a partir de que isso é originado de um problema do Sport. Se o Sport não tem time, é um problema do Sport. Se o Sport tem um arremedo de time e não tem confiança nesse arremedo e prefere expor a base, que, como a gente falou no pré-jogo, ela estava... O próprio treinador da base, na verdade, isso é o Alexandre Silva, que jogaria 2 partidas. Aí teve todo esse debate que a gente vai estender aqui, naturalmente, e tem um terceiro jogo. Então, por exemplo, eu não coloquei o Sub-20 no título. É uma escolha, só tô dizendo que é o certo não, tá? Tô falando do jeito que eu fiz. Não é paladino de jornalismo, não. Tô dizendo do jeito que eu fiz. Como o Náutico goleou, se eu colocasse o Náutico goleia o Sub-20 do Sport, assim, foi no Campeonato Pernambucano, foi um clássico. A escolha foi do Sport. Se o Sport tivesse vencido, talvez você valorizasse. Mesmo com o Sub-20, o Sport foi lá e ganhou. Mas na hora que o resultado está pelo lado do Náutico, o Náutico não pode ser punido nesse viés histórico por uma escolha feita pelo próprio Sport. Então, assim, e como já foi dito aqui, nesse começo do programa, eu acho que a gente vai se estender bastante por isso ainda. Em 2 fases, inclusive, tá, Cássio? Só para deixar bem claro para quem está assistindo. Como o Cássio, como o Atos tem um período mais curto aqui com a gente, Náutico antes de ir pro Sport, Timbucast, a gente foca aqui agora mais no lado do Náutico, da goleada, que queira ou não, essa entrada na leitura, na forma do Sport utilizar Sub-20 é importante, mas depois a gente... Não, mas eu tô mais focando no Náutico, por isso que eu tô dizendo, não tem como tirar o peso desse resultado. A história está feita, por isso que eu tô dizendo até do jeito que eu escrevi, está no meu blog, o cara é só entrar lá, cassiocirpoli.com.br, tá? Eu tô falando uma coisa do jeito que eu escrevi. Pro Náutico, por exemplo, esse resultado, até a gente falou no pré-jogo, mas tem gente que vai ver o corte, né, Fred? Então, trazendo informação agora. Esse 4, até para ter noção do que é esse placar. Não é comum, ninguém vem nem a favor nem contra, nenhum dos dois lados. A última vez que o Náutico tinha feito um placar maior do que esse tinha sido em 1974, num 5-0. Inclusive, é o maior resultado na era do futebol profissional. Futebol profissional em Pernambuco, ele começa na década, não bem preciso, começa em 1937.
Mas você pode, é só como curiosidade, assim, porque as goleadas são maiores. Por exemplo, Náutico e Sport, cada um já meteu 8 no outro. Assim, o Náutico goleou o Sport por 8-1 em 1935 e o Sport já fez 8-0 em 1916. Aí, assim, mas se você vai para futebol profissional e no futebol profissional já muda um pouco, o Náutico tem esse 5-0. Detalhe, o Náutico foi campeão em 74, tá? É o ano que o Náutico tira o Hexa do Santa Cruz, onde surge, inclusive, o bordão Hexa é luxo. É justamente na campanha de 74. E de lá para cá, o Náutico tem o 3-0 de 2018, naquele clássico do Abismo. 3-0 para mim é goleada, tá? Isso aí é outro debate, se goleada é só de 4-1 para cima, 3 gols, mas assim, dentro, no blog eu considero 3-0 goleada. E quando fez aquela goleada, se eu não me engano, a última vez que o Náutico tinha vencido por 3 gols de diferença tinha sido 92, assim, já tinha uns 30 anos. E na última vez que o Náutico fez 4 gols no Sport foi em 2005, um 4-2. Isso foi 3 gols de Cook, inclusive. Foi nos aflitos, um jogo pelo Pernambucano. Então, assim, Ô, Cássio, me permite só um comentário sobre esse jogo, esse 4-2, porque O Sport até hoje... O Sport teve vários expulsos naquele jogo, se eu não me engano. Isso, até hoje, esse jogo, ele volta em debates, assim, no ambiente do Náutico, tá? Que é um jogo que os jogadores do Sport ali, boleiro, né? Acabaram pedindo para os jogadores do Náutico dar uma segurada pela questão do Sport com os jogadores expulsos. E o Náutico passou ali os últimos 10, 15 minutos tocando muita bola na defesa. E até hoje ainda esse debate que não era para ter feito isso, que pela questão desportiva, você tem que ir para cima, você tem que fazer mais gols. Se rolou isso, aí os caras do Náutico foram mínimos, não era pra ter feito mesmo, não. Detalhe, a gente debateu até aqui. Não, é clássico, pô, assim, não é, pelo amor de Deus. É boleiragem demais. Diferente desse ano, né? Desse ano, em momento nenhum, o Náutico cogitou a possibilidade. Por que eu trago isso, Cássio? Porque eu tenho certeza que em algum momento, seja numa pré-eleição, seja numa preparação, esse jogo de 2005 que você acabou de citar voltou, tá? É algo que... E hoje eu acho que o Náutico jogou... E o Náutico jogou para golear. O Náutico jogou para golear. Tanto é que o quarto 3-0 já era goleada, mas o quarto gol já sai depois dos 40 do segundo tempo. Enfim, até devolvendo a bola para você, o Náutico tá feito nessa história, ele tá num placar, repito, 21 anos que não fazia 4 gols no Sport. 7 anos que não goleava, mas foi por 3 gols, por 4-0, muito mais tempo. E a última vez que fez mais do que fez hoje foi em 1975. Mesmo a Globo não tem mais desse jogo. Se tiver, o SEDOC da Globo ela é de 1980 e de 80 para baixo ela tem registros de alguns jogos. Por exemplo, até fizeram recentemente uma matéria de 77 que tem lances do jogo, mas não tem do gol, por exemplo, o gol de Mauro, aquele jogo. Então, assim, o SEDOC da Globo é gigantesco, mas não tem. Então é provável, assim, supondo que ela não tem esse freio. Mas como eu nunca vi no Globo Esporte, que é um campeonato tão famoso que já poderia ter mostrado, é provável que a Globo não tenha os gols desse jogo de 74. Então, essa goleada de 18 de janeiro de 25, a gente tava até falando daqui a 20 anos, meu irmão, 26. De 26, Celso, a gente vai estar lembrando. Meu irmão, o sub-20 do esporte é um problema para mim, não pode diminuir em nada, porque se fosse o contrário, estaria nessa mesma lógica. Pô, o jogo é na ilha, o Náutico tá mandando sub-20, assim, o cara do esporte, dane-se se o Náutico tá mandando sub-20, pô, assim, é o campeonato profissional, campeonato, mas o Náutico tá pensando a longo prazo, beleza, até justo, o esporte tá fazendo isso também, até justo, você pode até debater isso aí, mas o lado da rivalidade, pelo menos na minha opinião, é irrelevante esse ponto. O Náutico fez o que... Detalhe, fez o que cabia e cabe até mais, no fim das contas. No fim das contas, a sensação vai ser... A sensação quando passar esse tempo, sobretudo, o cara vai pensar, caramba, se podia ter feito uma coisa até maior. Porque, repito, 5-0 é a maior goleada do Náutico na era profissional sobre o esporte. Uma era que tem quase 100 anos. O cara vai ficar, meu amigo, isso aqui... Faltou essa besteirinha. Faltou isso aqui pra fazer aquela narigada de Toró, se tivesse sido com a testa. Não, mas acho que tava 3-0. Já tava 4. Já tava 4? Já tava 4. Vixe. É história. Pronto, Toró perdeu a chance aí. Toró perdeu a chance aí. Muito bem. Então, dessa forma, a gente vai passar para um novo momento aqui do nosso programa, da nossa análise, onde vamos focar nos desempenhos individuais pelo lado do Náutico. Então, vamos de campinho do Náutico para que a gente possa nos aprofundar, né? Para que nós possamos nos aprofundar na análise individual dos jogadores de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Aí,
Já o nosso campinho, tá? Com os jogadores do Náutico, tá? Que Hélio e Guilherme escolheram para esse clássico dos clássicos. Vamos começar com o Muriel. Muriel, ele tem um papel importante, né? Nessa forma de jogar do Náutico, de encarar o jogo, Atos, porque ele acaba sendo um atleta muito acionado, né? Quando o Náutico quer trabalhar um pouco melhor a bola, quer fazer girar um pouco mais a bola, aumentar o campo, que é algo que o Náutico faz muito e que fez bastante aí nesse clássico dos clássicos, chamando a linha do Sport para sua intermediária, para que pudesse encontrar mais espaços e Muriel pudesse trabalhar com os pés. Eu ainda sinto alguma insegurança quando a bola está nos pés de Muriel, mas dessa vez não foi um problema, tá? Acho que ele participou bem dessa etapa da partida. Então, como é que você vê aí a performance de Muriel nesse clássico dos clássicos? Até aqui o Sport, acho que eu não lembro de nenhuma finalização a gol. Nenhuma finalização na barra, né? Dentro das três, debaixo dos três paus, como Exato. dizem ou diziam, o Sport não conseguiu nenhuma finalização e nem uma jogada que Muriel tenha precisado fazer uma defesa saindo dos pés de jogador, ou um cruzamento que tenha obrigado Muriel A a fazer fazer uma uma grande interceptação. intervenção, tá? A jogada mais aguda do Sport, Muriel sai, fecha o ângulo, mas o chute ele é mascado. E aí eu concordo com o Celso antes de Atos trazer no jogo com os pés, nota 6 ali no jogo com os pés. Atos, Muriel. Primeiro, falando no geral, Celso, que essa vitória do Náutico, pelas características do jogo, ela foi construída de maneira orgânica, tá? Eu não consigo visualizar desempenhos assim, fora da curva individual. Acho que qualquer outro 4-0, eu acho que traria vários jogadores aqui recebendo a maior nota possível, a melhor avaliação possível. Acho que não vai ser o caso, porque vem de outro lugar. Esse 4-0 vem muito por causa da questão do adversário, né? As fragilidades do adversário acabaram gerando esse volume ofensivo que o Náutico conseguiu, principalmente ali na reta final do jogo. Em relação ao Muriel, não fez nenhuma defesa. O jogo com os pés, eu acho que foi numa quantidade menor do que nos últimos jogos, porque o Náutico utilizou muito esse jogo que você acabou de citar. No jogo de hoje, eu vi mais no início da partida que o Sport esboçou levar uma quantidade de jogadores maior para o campo de ataque, tentou fazer essa marcação pressão, mas, por exemplo, no segundo tempo isso não aconteceu em momento nenhum. Então, acabou que Muriel pegou menos da bola do que pegou nos dois jogos iniciais, tá? Um amarelo básico de quem não fez defesa. De quem não atrapalhou, né? Um amarelo padrão de goleiro, né? É isso. Amarelo padrão de goleiro, perfeito. É isso. Ótima Achei que análise. agora, tá sendo bastante utilizado aqui. O amarelo goleiro. Eu queria só fazer uma sugestão ao vivo, Fred. Ao vivo. Posso Diga, pode. fazer um degradê um pouco maior do verde para o amarelo no nosso estimado verdinho. Assim como a gente fez ali do amarelinho pro laranja. Faremos nas próximas. Nas próximas. Eu gostei do seu Faremos degradê. o degradê. Eu acho que ele resolve o nosso problema do verde. Que verdinho e verde musgo, verde mais forte, verde menos fraco. Já saímos desse problema há alguns anos. Mas... Eu continuo chamando de verdinho, varia. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Detalhe, está no degradê. Tá, pode ficar melhor. Atos, vamos falar agora, tá? Eu vou pedir logo a análise desses dois jogadores, que eu acho importante a gente analisá-los em bloco, tá? Arnaldo e Reginaldo. As duas primeiras tentativas do Náutico no jogo, no primeiro tempo, portanto, foram pela direita. Depois o Náutico inverteu o balanço e começou a jogar ali bastante pela esquerda, até os 25, mais ou menos, 20 do primeiro tempo. Fez um balanço pela esquerda, variando com Yuri, Vinícius, Dodô caindo por ali também. Boas variações. E boas variações, inclusive, no sentido de entender que não tinha problema em o Náutico continuar por ali. Mas, eis que o Náutico encontrou ainda no primeiro tempo
a grande avenida, o grande espaço que ele exploraria até o fim do jogo, que era o lado direito, aliás, o lado esquerdo do Sport, o lado direito, portanto, do Náutico. E aí é onde eu vou encaixar Arnaldo e Reginaldo. É tanta facilidade, certo, que tinha por ali, que fica até difícil de você ser preciso na avaliação. Mas, no que diz respeito aos dois, eu achei ambos impecáveis ali. Ganharam tudo que tentaram, né? E foram muito felizes também na parte ofensiva, né? Com destaque para Reginaldo. Acho que Reginaldo foi ainda melhor que Arnaldo, que, ao meu ver, se machucou sozinho chutando o chão. Então, queria que você trouxesse essas duas análises e confirmasse para mim se Arnaldo se machucou sozinho mesmo, porque eu não senti nem que teve toque ali no calcanhar dele. Achei que a finalização mesmo foi com a ponta do pé no gramado. Não foi nem com a ponta do pé, foi com a sola do pé, por incrível que pareça. Foi um lance muito estranho, sabe? Ele chutou de fato o chão, mas foi um chute tão cheio no solo Foi o que eu que falei. foi com o pé inteiro. Não foi que você foi bem quando você disse a ponta do pé, que geralmente acontece isso, né? Achei que tinha sido a ponta do pé. Fica preso, o pico fica preso. Não foi o caso, ele plantou o pé inteiro assim, ele chutou com vontade o solo, ele tava querendo colocar um tufo de grama dentro da barra. Tava querendo achar petróleo ali. Porém, Celso, pela transmissão, a conclusão final é que não tinha sido uma contusão física, tá? Que ele já estava, não estava se sentindo tão bem, mesmo antes da partida, Certo. teria passado mal um pouco antes do jogo, e que seria sintomas disso que chegou numa situação que ele precisou sair, tá? Certo. Melhor que seja assim, né? Porque é algo mais fácil de se controlar e não tem nenhum problema do lesão. Porque no primeiro momento a transmissão chegou a dizer que ele estava chorando, e, pô, um jogador experiente como ele, se vai sair chorando é porque é uma contusão grave, né? Isso aí seria bem ruim para o Náutico, né? Que ia perder uma opção, que um jogador que vem bem, né? E eu concordo com você, eu achei a produção dos dois muito parecidas, porém Reginaldo aproveitou mais, porque Reginaldo, quando entra, é um momento do que a gente Perfeito. definiu como colapso, né? Exato. A minha leitura é exatamente essa. Acabou que a gente viu o Reginaldo assim, entrando na área várias vezes com a bola dominada, podendo fazer o que quisesse. Eu tô aqui pensando, Reginaldo eu vou colocar um jogou bem, tá? Arnaldo, eu fico entre o amarelo e o jogou bem. Eu fico meio entre os dois. Eu acho que Reginaldo mostrou o que Arnaldo deveria ter feito. Que é aquilo. Em alguns momentos entra na área, pô. Não para ali na quina da área cruza. E cruza. Ou até não centralize. Eu acho que Arnaldo procurou centralizar algumas vezes. Tanto é que o lance que ele se machuca foi uma centralizada. Então eu colocaria amarelo em Arnaldo e colocaria o jogo bem em Reginaldo. Concordo com essa análise aí. Gostei do verde degradê, viu, Fred? Foi no máximo da gostei. Respeitei muito. Porque você olha ali e já vê, velho. Que, tem uma parada diferente ali. Então, verdinho amarelo para Reginaldo. E Arnaldo vai com o razoável, assim como Muriel, tá? Vamos agora com Yuri. Vamos analisar o outro lateral do Náutico. Maestro, perdão, eu acabei que não perguntei para você. Você concorda com as análises de Arnaldo e Reginaldo? Razoável para Arnaldo e bem... Arnaldo até a lesão, eu acho que estava discreto. O Reginaldo entrou nessa briga de posição, assim, ainda que tenha sido por uma lesão de Arnaldo, mas eu acho que ele aproveitou muito bem os minutos que teve, tá? É isso. E Yuri, meu caro... Vocês colocaram amarelo, mas eu... porque o degradê tá diferente ali. Nessa ali. Tela aqui tá aparecendo dois amarelos, ficou uma confusão. Não, mas percebeu, velho? A culpa é minha, não, na verdade. Então ok, mas então eu concordo com o verde. É porque como eu olhei pra essa tela de retorno, aparecia amarelo. Mas eu assumo essa culpa aí. Mas vamos com o Yuri agora, meu querido Atos. Celso, eu gostei das duas primeiras partidas de Yuri do que a partida de hoje, muito por causa talvez, do lado direito ter aparecido, né? Nos outros dois jogos, o lado esquerdo era sempre onde saía a jogada do Náutico. Aconteceu algumas vezes, então as tabelas entre Dodô e Yuri Silva acabou acontecendo. A gente viu o Yuri Silva tentando a linha de fundo, né? Tentando fazer alguns cruzamentos. Na parte defensiva, Yuri sempre se mostra um pouco seguro, isso aí é característica dele. Ele é um jogador que tem espaço, inclusive, tá? O Sport conseguiu explorar
as poucas vezes em que conseguiu concatenar as jogadas da intermediária defensiva para a intermediária ofensiva, conseguiu fazer bem ali nas costas de Yuri, né? Isso. E ele também tentou algumas vezes uma jogadinha que ele espera receber o apoio da marcação na saída de bola e ele tenta dar um giro, assim, não conseguiu acertar esses giros. Alguns outros lances também entregou a bola no pé do jogador do Sport na saída. A parte ofensiva eu ainda continuo achando positiva dele. Também acho. Foi bem. Eu colocaria um amarelo para salvar ele, porque ele nas outras 2 partidas ele foi bem. Concordo, então. Então Yuri vai com razoável. É isso, né, Fred? É isso. Razoável para Yuri. Silencioso aí, por favor, meu querido Atos. Yuri, Celso, eu não sei quando a gente vai ter um diagnóstico mais preciso sobre ele. Porque um diagnóstico mais preciso sobre ele só vai vir Quando tiver equipes de maior quando ele for porte técnico, né? a uma demanda defensiva que parece frágil, mas só parece, porque ele parte tanto para frente. Em alguns momentos, Atos, como o Vinícius não faz uma ponta extrema, eu acho que eu falei isso durante a transmissão. O Vinícius funciona como segundo atacante, Caindo pro meio. Yuri vira o ponta. Ponta, justamente. Yuri vira o ponta. Justamente. Então, ele é muito ofensivo, ele tá na área o tempo todo. E é claro que isso é um mérito, né, Atos? Mas eu não sei quando precisar que Yuri seja lateral, aí a gente não tem essa resposta. Esse time do Náutico, ele é muito diferente do time do ano passado, tá? O ano passado o Náutico jogava mais no esquema básico, é o 4-3-3 que todo mundo joga, e até a forma de jogar também era muito padrão, que é esses 2 atacantes de lado muito próximo à lateral, voltando para ajudar na marcação. Basicamente o Brasil todo joga assim, tá? Agora, pelo menos nesses últimos 3 jogos, o Náutico tenta colocar esse atacante de lado mais por dentro, então ele vai ocupar um espaço entre o meia e o centroavante, tá? E ele abre completamente o corredor para o lateral. O Náutico está preparado para fazer isso dos 2 lados, tá? Tanto com Vinícius pelo lado esquerdo, quanto com Todinho pelo lado direito, porém está mais proeminente pelo lado esquerdo. E Yuri Silva é praticamente um ponta nesse time do Náutico. E do lado direito o Arnaldo segura um pouco, mas quando o Reginaldo entrou, por exemplo, Reginaldo acabou copiando a configuração do lado esquerdo de Yuri Silva. Reginaldo virou ponta. A gente viu mais Reginaldo no ataque do que na defesa. Então o Náutico tem essa característica diferente, tá? Ele pega esse jogador atacante de lado, centraliza um pouco mais, aí vai ter mais participação dentro da área, vai ter mais associação de toque de bola junto com o meia, talvez o centroavante, e deixa sempre o corredor livre para o lateral ser o ponta. Muito bem. Vamos agora analisar a zaga alvirrubra, tá? Igor Fernandes e Matheus, que como o Fred destacou, teve momentos ali do jogo que Igor Fernandes estava pisando basicamente na intermediária do Sport, fechando o lateral ali, fechando o corredor ali para recompor jogada para o Náutico. Como é que você analisa aí a dupla de zaga do Náutico? Celso, nessa partida, eu não vi uma participação muito grande da defesa como eu acabei vendo nos outros 2 jogos, tá? Tanto na parte defensiva, de você analisar mais como eles vão se dar no combate ali, 1 contra 1, ou numa recomposição defensiva, como também nesse jogo mais de apoio, tá? Mesmo o Igor Fernandes fazendo bem mais do que o Matheus Silva, obviamente, mas ainda foi menos do que eu consegui observar nos outros jogos. Mas mesmo assim, no contexto geral, eu coloco um jogo bem para Igor Fernandes, porque não falha, tá? Ele consegue fazer tudo certinho, então não tem por que punir ele. Agora, a minha visão sobre o Matheus Silva é completamente inversa, tá? Eu acho que Matheus Silva, ele no primeiro jogo, eu coloquei um ok nele assim, mas meio que salvando ele, talvez, muito boa vontade. O segundo jogo ele foi muito mal e eu não gostei dele no jogo de hoje. Eu acho que os duelos defensivos, ele não se saiu bem. Na parte de construção, ele errou algumas bolas muito fáceis, tá? Tomou cartão amarelo. Acabou substituído no intervalo, né? E se precisasse ficar para o segundo tempo, seria um risco eminente, tá? De tomar um vermelho, um jogador que está se mostrando muito pesado, que está saindo da característica desse time do Náutico, tá? Que era uma leitura que muita gente fazia. Eu achei que ele podia chegar numa forma diferente, eu achei que ele podia se adaptar, mas até agora isso não está acontecendo.
eu vou ser um pouco rigoroso com o Matheus Silva, eu vou colocar um vermelho aqui para ele, tá? Jogou muito mal. Para mim, muito mal. Então, portanto, muito mal para Matheus Silva, que acabou, como a gente falou, substituído no intervalo, já tinha cartão amarelo. A Hélio dos Anjos, o Fred até comentou durante a transmissão. Precisa muito silencioso, tá? É muito alto. É só na hora que a gente vai falando, porque senão o retorno acaba vindo. Mas como eu estava falando, Matheus ele acabou substituído, né? Ele acabou tomando cartão amarelo e Hélio dos Anjos não pensou, nem pestanejou na possibilidade de ceder essa brecha, né? Ficar eventualmente com um a menos e deixar o jogo um pouco mais nivelado física e tecnicamente. E aí ele fez essa substituição entrando Wanderson. Acho que com a entrada de Wanderson, o sistema, a defesa do Náutico ficou mais equilibrada. Não sei se você concorda, Atos. Eu concordo se você for pesar muito a questão de que Matheus Silva não estava nada bem. Mas eu não gostei da entrada de Wanderson. Eu não gostei porque a gente teve uma diminuição profunda assim, da capacidade ofensiva do Sport no segundo tempo. E na vez que o Sport chegou, foi um desempenho mal ali do Wanderson. Aquela jogada do Sport que termina na única chance que o Sport teve de gol, o Wanderson poderia ter se recuperado bem. Ele toma a bola nas costas, ele não consegue ter uma ação ideal no lance, e vai criando toda aquela situação do Sport no ataque. Então, veja, a gente tem dois lances que o Sport chegou no ataque e Wanderson ele foi protagonista da situação de não conseguir impedir. Eu não gostei. Eu estava com uma esperança boa no futebol de Wanderson e gostei muito da substituição no intervalo, achei que era o ideal, eu acho que foi acertado ainda, mas o desempenho, para mim, deixou a desejar. Vou colocar um jogo mal aí pro Wanderson. Olha aí, então a zaga do Náutico, né, acaba comprometida com os desempenhos de Matheus e Wanderson, só que não teve nenhum efeito prático, o Sport não conseguiu aproveitar essas fragilidades que Atos destacou. Realmente, as grandes chances ali no segundo, naquela fração de segundos, né, naqueles poucos segundos no segundo tempo, foram infrutíferas pelo lado do Sport. Outra análise agora, avançando para o meio campo, tivemos Samuel e Luiz Felipe mais ligados ali à proteção da zaga alvirrubra. Celso, Samuel tem um jogador da base, tá? Naturalmente Forte, vai né? ter uma paciência maior, mas até agora ele vem decepcionando. Ele jogou muito mal no jogo de estreia, jogou mal também na segunda partida, subiu um degrauzinho, digamos assim, porque a partida de estreia tinha sido pior. No jogo de hoje teve momentos de altos e baixos, tá? Ele conseguiu algumas coisas positivas, tá? Ele conseguiu roubar algumas bolas, dar algumas boas divididas, mas também ele continuou ainda errando algumas situações num volume alto de vezes, tá? O que acaba irritando, porque são situações que ele tem que ser mais assertivo, porque são situações simples. O Samuel é um jogador que ele, para dar suporte a esse time que é extremamente ofensivo, quando ele tiver com a bola no pé, ele já parte para fazer um básico, ele tem que fazer esse básico muito bem feito. Eu acho que ele não está fazendo isso, tá? Então eu acho que ainda falta bastante. No jogo de hoje, teve coisas boas, eu não estou fechando os olhos para isso, teve, mas eu ainda coloco o jogo mal. Então também aí, laranjinha para Samuel. E o Luiz Felipe, Celso, eu achei que foi protocolar, tá? Eu coloco um regular nele, coloco um amarelinho. Então a dupla de volantes do Náutico fica com Samuel no mal e com Luiz Felipe no regular. Como é que você viu a partida, no caso, o segundo tempo, né, que atuou ali Ramon, né, na vaga de Luiz Felipe? Então, também vou colocar com um amarelinho nele, com um viés um pouco melhor, sabe? Deu um suporte melhor, melhorou a qualidade de passe, mas nada que me chamasse atenção para poder sair do amarelo. Um amarelo com viés positivo, mas amarelo está bem entregue para ele. Então, muito bem. Assim a gente fecha a linha mais baixa do Náutico e a gente vai para a linha alta, onde realmente o Náutico tocou o terror no sistema defensivo do Sport.
tivemos Dodô fazendo balanço, ora para a esquerda, ora para a direita, Júnior Todinho como um ponta, Vinícius como outro, Vinícius chegou a atuar também pelo lado direito, Paulo Sérgio, que fez 2 gols. Qual a análise que você faz desse quarteto ofensivo do Náutico e quais conceitos a gente vai distribuir para esses 4 atletas? O ataque do Náutico agora ele vai receber uma avaliação melhor, né? Que foi, de fato, o setor que se mais destacou. Dodô vem fazendo boas partidas, a estreia tem sido muito boa. Foi um bom jogo, tá? Contra o Decisão. O jogo de hoje eu gostei também, tá? Dodô ele consegue não só fazer esse jogo acontecer pelo lado esquerdo do Náutico, mas ele tenta se movimentar pelo campo inteiro. Dessa vez ele teve uma participação mais pelo lado direito, então ele buscou mais esse jogo também fazer acontecer pelo lado direito, dando ali um volume maior de jogadores. Gostei bastante da partida do Dodô, eu colocaria, jogou muito bem para Dodô. Também colocaria. A minha análise também é essa. Acho que Dodô foi muito bem, apareceu sempre de forma muito, muito precisa, né, nos momentos em que foi acionado, dando passes verticais, dando assistência. Então, concordo aí com Dodô, com esse verdão para ele. Pode ser um jogador diferente, sabe, Celso? Pode ser que no passar da temporada ele acabe não mantendo a produção, mas aparenta ser voluntarioso um jogador também, né? Fora da curva, exatamente. Muita habilidade, consegue. Tem sempre um bom controle da bola. Ele tem uma coisa que é muito raro no futebol hoje em dia, que ele não é caicai, ele é o contrário de caicai. Então, se ele recebe carga, você vai ver sempre ele tentando se levantar, continuar lutando pela bola, continuar lutando pela jogada. Isso é uma característica que eu gosto nele, assim, que ele está sempre lutando pela bola. Perfeito, então. Concorda também, Fred? Concordo. Dodô, muito bem. Entre bem e muito bem, Celso. Não vi nada também para tirar o chapéu, não, só para dizer, meu amigo, que atuação. Eu concordo muito com o comentário de Atos da introdução das avaliações individuais. Que vence pelo coletivo, quem é muito bem é aqui, ó. Exatamente. Anjos, que entendeu rapidamente, previamente entendeu qual era a melhor forma de jogar contra um sub-20, sufocando. Não deu espaço, não deu nenhuma brecha. Isso, esmagando no terço de campo do Sport. E quando precisou variar o lado do bombardeio, achou o espaço lá e foi aqui, ó, no pescoço, não largou mais. Eu sou muito dessa linha. Se você achar um defeito, não largue não. Vá Martele. até o adversário corrigir. Tava 4-0 quando o Alexandre colocou o terceiro zagueiro para tentar corrigir o problema na lateral esquerda ali do Sport, né, onde o Náutico reinou pela direita. Então, por isso, Celso, eu discordo de Atos. Eu iria só com bem para Dodô, mas na avaliação individual aqui, o peso de Atos tem peso 2. Eu fui com Atos também nesse caso, né? Não sei se Cássio quer acrescentar algo a essa análise de Dodô ou se para ele está Olha, bem analisado. no blog, Dodô, é que eu boto na análise do blog, eu cito um pódio. Dodô tá no meu pódio, né? Assim, Não, estaria também. Eu só não acho que ninguém foi muito bem. Certo. Sim, quando eu tô dizendo que ele tá no pódio, ele não tá no pódio mensurando a nota específica, não. Ele colocando como um dos 3 destaques do Náutico na partida. Eu acho que o Paulo Sérgio foi muito bem também, mas a gente vai chegar lá. Não, acho não. Já estava resolvido quando ele faz os gols. Mas fez, né? Então, E bem, tinha sido pra mim, perigoso bem. antes também. Pra mim é bem. Veja só, eu tô na linha de Atos do início. Pra mim agora, daqui pra frente, todos são bem, mas nenhum é muito bem. Eu não acho que ninguém do Náutico, talvez seria Paulo Sérgio, porque fez 2 gols, né? Mas Vamos com ele então, vamos com o Paulo Sérgio. Como é que você vê aí nosso querido PS? Fred é um herege, né, na essência, né? Porque um centroavante quando faz 2 gols. Centroavante quando faz 2 gols, meu amigo, você não recebe. merece. Veja, o cara é verde Paulo Sérgio, fez 2 gols no clássico, transformou a vitória em goleada. Não é verde, não faz nem muito sentido. É centroavante, pô. Se ele faz um gol na barrinha, ele recebe a melhor nota. Centroavante é isso, meu amigo. É para poder fazer gol. É uma entidade, né? Não tem discussão, não tem discussão. Eu vou avaliar o quê? Ele só como bem aqui para, sei lá, a turma lá da Inglaterra. A Inglaterra inventou o futebol, né? Talvez eles soltem aí uma punição em cima de mim. Olha, Só inventaram também. Não vai comentar futebol, não. Para mim, jogou muito bem. Muito bem. Centroavante, nunca morre, 2 gols. Também acho. Paulo Sérgio, então, vai de verde Paulo Sérgio.
Aí só, a gente, acho que eu já falei, na verdade, tá tantas horas aqui que eu não sei se eu falei essa estatística em outro corte, mas enfim, só para colocar que ele chegou a 28 gols, Falou. mas já falou nesse corte agora. Falou em 50 e poucos jogos pelo Náutico. 53 partidas pelo Náutico, quatro já no Pernambucano, né? Dois na estreia, não passou em branco contra o Decisão, então assim, larga com 4 gols em 3 partidas. Né, Cássio? Como disse o nome do comentarista agora, eu esqueci, Da Globo? da Globo. Dani Moraes, Cabral, não, Cabral. Cabral Neto disse que ele teve um jejum de um jogo. Vinícius e Júnior Todinho. Veja, Celso, primeiro fala de Júnior Todinho, que é mais fácil. Eu gostei da partida de Júnior Todinho, tá? Eu gostei, diferente da estreia dele no jogo passado, que não aconteceu nada pelo lado direito. Dessa vez eu gostei, se aproveitou muito, já falei isso várias vezes, mas se aproveitou da inocência ali do lateral esquerdo do Sport. E as jogadas fluíram ali pelo lado dele, deu assistência, né? O gol de Dodô é uma assistência de Todinho. O Locador jogou bem para Júnior Todinho. Então jogou bem para Júnior Todinho. E Vinícius? Vinícius, veja só. Vinícius é complicado, porque Vinícius era um dos, junto com o Matheus Silva, era um dos jogadores piores avaliados do Náutico, assim, até ele conseguir fazer o gol, tá? Agora é aquela, ele fez o gol, deu uma assistência para outra, salva essa atuação dele. Mas eu vou dizer, eu vou deixar ele com amarelo, velho. Vinícius? Porque eu acho que a atuação com gol dele e assistência? estava muito ruim até então. Tá. Eu acho que ele levaria um vermelho. Se ele sai antes do gol, ele levaria um vermelho. Era um jogo... Não estava vencendo, estava 1-0. O que vale ali, na verdade, é o cruzamento, né? Porque ele foi o gol dentro da pequena área. Foi igual o lance de Toró, né? Só que ele fez, né? Foi. Toró acabou perdendo, mas é um lance ali que ele só fez empurrar a bola para dentro do gol. Mas eu deixaria com o amarelo, porque eu acho que não pode sair impune a partida ruim que Vinícius estava fazendo, não, tá? Partida muito ruim, então vale até para destacar em um jogo de 4-0, que a gente tem... Que ele fez gol e assistência. Exatamente, que fica um amarelinho ali para Vinícius. Olha aí, então eu acho que você está sendo rigoroso, hein? Mas... Não, mas eu sou rigoroso mesmo, é uma característica. Então Vinícius vai de razoável. E agora a gente fecha com Felipe Saraiva e Toró. Veja. Toró, ele entra, fura uma bola, depois ele perde um gol debaixo da barra, e eu acho que ele ainda participa ali no último lance, de alguma forma, teve uma muvuca ali, eu não sei quem participou ali, mas era um lance que podia ter saído o gol do Náutico, e alguém perdeu, eu acho que Toró tá naquele movimento ali. Eu vou colocar jogou mal por dó dele, tá? Porque se você fosse muito rigoroso ali... Você não era o rigoroso, rapaz? Agora você veio com dó. Porque, veja, ele entrou pura dois lances. Um que poderia ter sido gol. Como é que eu vou avaliar de outra forma? Acho que entrou mal. Se ele tivesse entrado mais ligado, ele teria conseguido guardar o dele. O Felipe Saraiva é mais uma participação protocolar, porém se aproveitando ainda daquele lado esquerdo, né? Já que ele entra por ali, então ele consegue fazer ali algumas tabelas e projetar os jogadores para dentro da área. Então eu vi o passe dele para Reginaldo, eu vi o passe dele, só me engano foi ele que deu o passe para ele deu para o Reginaldo, acho que com Vinícius, ele não estava em campo ainda, foi isso mesmo. Mas enfim, um amarelo também para ele, tá? Tudo bem, então Felipe Saraiva, razoável, a gente finaliza as nossas avaliações aqui no Campinho do Náutico. Deixa eu dar só uma informaçãozinha. Edson Asfora, que tem um apreço muito grande pelo programa da gente, acompanha os canais, segue a gente. Um abraço, Edson. Mora no Canadá. Eu não sei se ele tá vendo um programa, se vai vendo depois, sobretudo o corte do Náutico, ele é rubro-negro. Mas ele lembrou, ele é um pouco mais velho que a gente. Ele só dizer que eu falo de 5-0, ele falou aqui, a última vez que o Náutico fez 4-0, eu fui checar, foi em 1980, só pra ver, ou seja, a última goleada superior foi em 74, e a última vez que tinha tido um 4-0, uma goleada desse nível, tinha sido em 80, no início do campeonato. Considerações finais, meu caríssimo? Não, faltou a nota para ele dos anos, tá? Eu não cheguei a já tá no... Já tá, olha o perdão ali. Eu dei por mas eu concordo, acho que o Fred fez uma boa leitura.
nessa questão do Náutico ter vencido mais no coletivo, no orgânico. Entendeu o jogo, tá? Ele também não tá em campo, né? Então, se o Náutico poderia ter feito mais gols, não é ele que tá ali, não foi ele que deu aquela cabeçada que o Toló perdeu. Então, o trabalho Hélio dos Anjos fez, até para poder conseguir motivar esse time para diante do sub-20 dizer, olha, é sub-20, mas precisa jogar sério, precisa suar a camisa, e isso aí o Náutico suou, tá? O Náutico deixou tudo dentro de campo, não brincou como talvez o Retrô possa ter brincado, né? Pelo menos que pareceu, né? Porque o Retrô tinha feito aquele jogo muito mal. Mas enfim, é isso, 4-0. Eu acho que esses pontos históricos aí vêm à tona. Eu não lembro, Cássio, era a última pergunta que eu tinha para tu. Eu não lembro, no contexto geral, 4 gols de diferença. Eu não consegui acompanhar nenhum. Como assim, geral? Incluindo o Santa Cruz? Geral. Do lado do Sport Não, também. teve um aniversário do Náutico, eu tava no estádio. Em 97, 7 de abril. Sim, mas eu não. Foi 5-1, Sim, pô. tu tava. Tu é velho, porra. Tu tava. Tu tem quantos anos? Tu é uma criança? Mas assim, mas ele tá falando de 4 gols de diferença. Eu acho eu acho que teve no Pernambucano, 4-0 no Pernambucano. Teve 5-1 em 97. No Brasileiro de 2007, tava 4-0, mas acho que foi o Humberto, o cara jogador do Náutico lateral, fez um gol de falta e diminuiu o termo. Hamilton, isso. Não, mas não é Hamilton falou, não era Hamilton, não. Foi Não, era Hamilton lateral esquerdo. Mas chamava Hamilton também, né? Porque o Hamilton jogou. No meio da rua, um toró caindo em Recife. Eu tava lá na Ilha do E Retiro. foi 4-1, mas tava 4-0, virou 4-1. Ô, Cássio, Acosta expulso. teve um jogo, não sei se foi 4-1 ou 5-1, que foi justamente quando a Sport e Náutico... Mas teve 4-1 muito no Pernambucano 2000. Que, então é esse, 2000, mas é que tô falando, mas lá tu tá falando 4 não, gols de porque diferença. eu tava na dúvida se tinha sido 4 ou 5-1 no Pernambucano, que Adriano já tinha ido pro Sport e ainda era do Náutico. Adriano Máscara. Eu me lembro desse jogo. O Náutico ele não era, não. Não, isso é 2000, pô. Mas enfim, de cabeça, eu lembro de 97, que foi 5-1. Mas eu acho que teve um 4-0 no estadual. Sérgio lembrou. Esse jogo de Sérgio é o que eu tô tentando lembrar. Esse 5-1 foi no dia do aniversário do Náutico. Pô, já Foi disse, 97, 7 né? de abril de 97. Pô. Tá. Esse jogo não era no aniversário do Náutico, esse jogo estava marcado para o dia... Porque a Federação teve que evitar. Foi pra segunda-feira, Tava né? de 6 de abril, na verdade tava 6 de abril, choveu muito. Eu fui pra Aí esse a jogo. Federação marcou para segunda-feira, choveu de novo, mas o jogo teve. Muito bem, dessa forma a gente se despede aqui do nosso caríssimo Atos Gildo. Obrigado pelas análises, Valeu. obrigado pela companhia, parabéns pela goleada alvirrubra.